O silêncio das montanhas foi rasgado pelo eco de 2 disparos que reverberaram entre os vales penhascos como um aviso sombrio. O som atravessou a floresta, espantando os pássaros, fazendo os animais desaparecerem entre a vegetação. Para qualquer viajante, seriam apenas tiros perdidos. Para a família MacDonald, porém, aquele era o anúncio de que uma antiga ameaça finalmente havia retornado. Em uma clareira cercada por pinheiros, o jovem Luke MacDonald jazia caído sobre a terra úmida. Seu corpo estava gravemente ferido após cair em uma emboscada cuidadosamente planejada. O sangue escorria lentamente entre seus dedos enquanto ele tentava, em vão, conter o ferimento. Cada respiração era mais difícil que a anterior, e a dor queimava seu peito como se cada segundo fosse uma eternidade. Mesmo sabendo que talvez não sobrevivesse, Luke recusava-se a desistir. Sua maior preocupação não era sua própria vida, mas o destino daqueles que amava. Ele conhecia os homens que o atacaram e sabia que eles não descansariam até encontrar o restante da família. Os disparos que havia feito antes de cair tinham apenas um propósito: alertar seu pai de que o perigo estava chegando. Pouco tempo depois, um cavaleiro desconhecido surgiu entre as árvores. Ao perceber o jovem estendido no chão, desmontou rapidamente e correu para ajudá-lo. A princípio, acreditou tratar-se apenas de mais um viajante vítima da violência das montanhas. No entanto, ao perguntar seu nome, recebeu uma resposta que o fez congelar. Luke MacDonald. Aquelas palavras despertaram lembranças que permaneciam enterradas havia muitos anos. O estranho conhecia muito bem aquele sobrenome. Em outro tempo, havia dividido batalhas, amizades e promessas com Kevin MacDonald. O destino, porém, separara seus caminhos e jamais imaginara reencontrar alguém daquela família em circunstâncias tão trágicas. Com cuidado, tentou estancar o sangramento do rapaz, mas bastou um olhar para compreender a gravidade dos ferimentos. A esperança diminuía a cada instante. Ainda assim, recusava-se a abandoná-lo. Luke reuniu as últimas forças que possuía para fazer um pedido. Proteja minha família. Eles vão atrás deles. Não deixe que cheguem à cabana. Suas palavras eram interrompidas pela dor, mas carregavam uma urgência impossível de ignorar. O desconhecido prometeu que faria tudo ao seu alcance para cumprir aquele último desejo, embora soubesse que talvez já estivesse atrasado. Enquanto isso, muitos quilômetros adiante, Kevin MacDonald permanecia diante da pequena cabana construída nas encostas da montanha. O homem vivia havia anos afastado dos conflitos que marcaram seu passado, mas jamais perderá o instinto de sobrevivência. Quando o som distante dos 2 disparos alcançou seus ouvidos, seu semblante mudou imediatamente. Sombras deslizavam entre os troncos. Os cascos dos cavalos ecoavam cada vez mais próximos. A tensão crescia a cada segundo. Os membros da família seguravam as armas com mãos trêmulas, esperando apenas uma ordem para abrir fogo. Mas Kevin permaneceu imóvel. Seu olhar experiente percorria a escuridão, tentando identificar qualquer detalhe que revelasse quem se aproximava. Ele sabia que um disparo precipitado poderia transformar possíveis aliados em inimigos ou entregar sua posição antes da hora. Com voz baixa, ordenou que ninguém atirasse. O silêncio voltou a dominar a floresta. Era um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo vento e pelo som dos cavalos que diminuíam a velocidade conforme se aproximavam da propriedade. Dentro da cabana, o medo tomava conta de todos. Cada pessoa ali compreendia que talvez aquela fosse a última noite de suas vidas. Kevin, porém, escondia outra preocupação. Se Luke realmente havia conseguido enviar o aviso, significava que enfrentará os perseguidores sozinho. E isso aumentava as chances de que seu filho estivesse gravemente ferido, ou talvez já não estivesse mais vivo. Mesmo assim, não podia abandonar sua posição. Seu dever era proteger aqueles que ainda estavam ao seu lado. Enquanto aguardava o momento decisivo, lembranças do passado voltavam à sua mente. Antigas alianças, traições e inimigos que julgava derrotados ressurgiam como fantasmas. Durante anos, acreditou que poderia deixar aquela vida para trás, construindo um futuro tranquilo nas montanhas. Agora compreendia que certas dívidas jamais desaparecem completamente. Na clareira,
O desconhecido permanecia dividido entre permanecer ao lado de Luke ou partir imediatamente para avisar Kevin. Cada decisão poderia custar vidas. Cada segundo perdido aproximava os inimigos de seu objetivo. A noite avançava, e a linha entre esperança e tragédia tornava-se cada vez mais estreita. Não precisou de explicações. Sabia exatamente o que aqueles tiros lhe significavam. Luke havia conseguido enviar o aviso. Sem desperdiçar um único segundo, Kevin reuniu toda a família. Seu olhar transmitia firmeza, embora por dentro fosse consumido pela preocupação com o filho. Rapidamente distribuiu tarefas a cada integrante da casa. Alguns reforçaram portas e janelas com tábuas grossas. Outros prepararam munição, verificaram armas, apagaram qualquer luz que pudesse denunciar a posição da cabana. As crianças foram levadas para o cômodo mais protegido, enquanto os adultos ocupavam pontos estratégicos para defender o local. Ninguém fazia perguntas. Todos conheciam aquele plano. Durante anos, Kevin preparara sua família para o dia em que o passado voltaria para cobrá-los. Enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, uma escuridão pesada envolvia a floresta. O vento fazia as árvores balançarem lentamente, produzindo ruídos que confundiam os sentidos. Cada estalo de galho parecia anunciar a aproximação de inimigos invisíveis. Na clareira onde Luke permanecia entre a vida e a morte, o misterioso homem mantinha vigilância constante. Ao longe, ouviu o som de cascos batendo contra o solo endurecido. Alguém estava chegando. Várias silhuetas surgiam entre as árvores. Naquela distância, era impossível identificar seus rostos. Poderiam ser viajantes dispostos a ajudar. Poderiam ser reforços enviados pelos assassinos. Ou talvez fossem homens que ainda perseguiam Luke para garantir que ele jamais revelasse qualquer informação. O desconhecido segurou sua arma com firmeza, pronto para proteger o rapaz até o último instante. Naquela única noite, coragem, lealdade e sacrifício seriam colocados à prova como nunca antes. O destino da família MacDonald dependeria das escolhas feitas sob a escuridão das montanhas, onde antigos segredos voltariam à superfície e velhos inimigos finalmente revelariam suas verdadeiras intenções. Quando o primeiro cavaleiro surgisse diante da cabana, não haveria mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. A batalha que definiria o futuro dos MacDonald estava prestes a começar, e nenhum deles sairia daquela noite da mesma maneira que entrou. Ao mesmo tempo, próximo da cabana, Kevin também percebeu movimentações estranhas na mata. Lá do seu posto. Vai ser uma cidade calma depois que você for embora.